Bom, seja muito bem-vindo ao nosso curso Resíduos Sólidos, Problemáticas e Perspectivas. Eu sou o Heitor e desenvolvo esse curso juntamente com os meus colegas Heron e Daniel. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o impacto que as ações individuais possuem sobre o ambiente ao nosso redor. Bom, então, como nós vimos na aula anterior, que eu conversei com vocês, nós observamos que alguns estudantes universitários dos campi Seclimar e Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não sabiam realizar a separação correta do lixo, né? Alguns, inclusive, não se sentiam totalmente preparados para exercer as suas profissões, quando relacionadas a questões ambientais, né? Então, o questionamento que vai ficar dessa aula é em uma universidade, por exemplo, né, em que as ações individuais foram avaliadas pela nossa pesquisa, como que essas ações poderiam ser desenvolvidas a ponto de impactar no todo, né, no ambiente, na sociedade. Além disso, nós podemos estender esse mesmo raciocínio da universidade para outros ambientes, né, como as nossas casas e trabalho. Então, por exemplo, como as nossas ações que realizamos em casa ou no trabalho impactam a sociedade como um todo, né? Enfim, né, vamos para a aula de hoje. Então, pode parecer impossível a gente associar uma visita ao supermercado, a opção de um banho mais rápido, talvez, ou até uma pedalada diária até o trabalho, como combate às mudanças climáticas, né? E realmente não é uma tarefa muito fácil. Com tantas indústrias, pessoas de poder, até mesmo governos, em alguns casos é difícil imaginar combater os problemas ambientais globais mudando apenas simples hábitos cotidianos, né? O que esquecemos nesse raciocínio é que o cidadão médio dos países industrializados, principalmente, é o ponto final de inúmeras cadeias produtivas. Então, portanto, né, esse mesmo cidadão, ele não pode se dissociar do fato que as suas ações afetam, até certo ponto, é claro, a estabilidade do meio ambiente. Então, sabendo que não podemos nos separar dessa responsabilidade individual de preservação do meio ambiente, nos resta saber se as pequenas mudanças atuais que estão sendo realizadas, que eu vou falar mais para frente, geram um impacto real na mudança do cenário ambiental mundial. Então, como um exemplo clássico e também muito controverso é o de canudinhos plásticos. Nos últimos anos, se intensificou muito o debate, sobretudo, né, nas redes sociais, acerca da importância de se reduzir o uso de plásticos, com enfoque, é claro, nos canudinhos plásticos. Esse objeto, né, que era largamente utilizado aqui no Brasil, passou a ser proibido em várias capitais. A primeira delas foi o Rio de Janeiro. Uma medida aprovada pela Câmara de Vereadores previa, na época, uma multa de até R$ 3.000 para os estabelecimentos que descumprissem a determinação de não utilização desses canudinhos. Então, após aprovada essa lei lá no Rio de Janeiro, basicamente o país inteiro entrou em uma onda de banimento de canudinhos plásticos. E não só de forma legal, através de leis, né, mas também de forma cultural, por pressão social. Então, hoje é comum nós repudiarmos quem utiliza canudinhos plásticos, né? Então, no entanto, ao longo dessa onda, né, surgiram questionamentos sobre a efetividade dessas medidas legais e, digamos, também culturais. Visto que existem outras rotas poluidoras muito, mas muito mais expressivas do que os canudinhos plásticos. Inclusive, uma reportagem da Agência Universitária de Notícia da USP traz um trecho de uma entrevista com a pesquisadora Silva Sayuri, do Núcleo de Estudos em Política e Ciência Ambiental da mesma universidade, da USP, que afirma que, abre aspas, né, os canudinhos são a ponta do iceberg para as questões ambientais do plástico, mas que costumamos falar que essa é uma porta de entrada para outras discussões, como os microplásticos, né, que ficam dispersos na água e podem acabar sendo ingeridos por animais e até mesmo por nós mesmos, fecha aspas. Então, a pesquisadora lembra nessa entrevista que na época de campanha contra os canudinhos saíram reportagens sobre outros temas, como o uso do BPA na fabricação de mamadeiras e chupetas, que podem causar transtornos hormonais e até câncer, né?
Então, por isso ela também afirma, essa pesquisadora, que o debate sobre o canudinho levou a outras discussões, inclusive causando mudanças reais, como indústrias atestando em suas embalagens, por exemplo, que não possuem BPA em suas composições. Sem dúvida, foi um avanço, mas, claro, ainda há muito a ser realizado. Enfim, a pesquisadora Sayuri, a mesma que eu estava comentando anteriormente, alerta também que não basta pensar somente em evitar o uso. É preciso ter sempre em mente os 3 R's, né? Que seria o primeiro passo, reduzir, depois reutilizar e, por fim, reciclar. Além disso, essa mesma pesquisadora destaca que políticas públicas e ações de conscientização e educação ambiental devem acompanhar as ações pontuais para formar uma nova mentalidade de consumo nas pessoas. Nesse caso, inclusive nesse bloco, nós iremos abordar o tema 3 R's mais para frente, certo? Em uma aula separada. Mas o que ela quis dizer, né, com essa nova mentalidade de consumo nas pessoas, é essa mudança cultural que nós precisamos ter, que ela é alcançada somente através da educação ambiental. Então, dentro desse assunto acerca de canudinhos, é uma coisa bem certa, né? O que realmente importou disso tudo foi a consciência coletiva desenvolvida, onde essas pessoas deixaram de consumir algo que não é necessário, né? Canudinhos não são necessários para o nosso dia a dia. Claro que nós devemos continuar realizando esses questionamentos para outras coisas também, para que nós não paremos a discussão em canudinhos de plástico somente. Saindo um pouco da região de discussão acerca de resíduos sólidos, mas focando ainda na efetividade das ações individuais, nós temos o exemplo da água, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a cada 100 litros de água tratada, 72 vão para o agronegócio, né? 72% da água consumida vai para o agronegócio. Esses dados são recentes e da Agência Nacional de Águas, né? A chamada ANA, e do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Então, portanto, sabendo desses dados, é nebuloso, né? Saber o quanto essas ações individuais podem contribuir para a redução do problema ambiental. Fechar a torneira enquanto se escova os dentes ou lavar a louça, ou até mesmo levar alguns minutinhos a menos no banho, contribuem sim para a redução dos impactos ambientais. Se executarmos tudo isso em conjunto, é claro, né? As ações que nós realizamos de preservação parecem pequenas, mas quando elas são somadas, ou mesmo em campanhas educativas dentro e fora da escola, são importantes e consideráveis. Eu resolvi trazer esse exemplo que deixa claro o papel da coletividade, porque ele é relativamente fácil de se compreender o papel individual de cada um. Então, outro fator importante de se frisar é a relação direta que o consumismo possui sobre a degradação ambiental. Certo, isso pode parecer um pouco óbvio, mas a redução do consumismo é algo cultural. Portanto, depende das ações de cada indivíduo de uma sociedade, né? Então, pensem bem, se uma empresa desmata, polui, enfim, para gerar um produto que é vendido sem nenhum problema, ela contribuirá fazendo isso. Ela continuará fazendo isso. Afinal, ela está cumprindo o princípio básico do empreendedorismo, que seria gerar lucro. É claro, para a empresa conseguir lucrar, ela deve vender. E esse conceito recai novamente no indivíduo. Nós, geralmente, esquecemos que somos o final da cadeia produtiva, como eu falei lá no início da nossa aula. Sem o consumidor, as empresas deixam de lucrar. Então, esse conceito ele tem sido muito trabalhado ultimamente. Um esforço individual que possa virar um esforço coletivo futuramente, certamente faz a diferença. Exemplos desses casos são pessoas que reduzem o seu consumo de carne vermelha e soja, por exemplo, né? Visto que esses produtos aqui no Brasil, eles possuem geralmente procedência de locais de desmatamento do bioma amazônico, né? Que vem sofrendo bastante ultimamente. Então, além disso também, né, de toda essa contextualização, tem um esforço também de se reduzir sacolinhas plásticas. Aqui no Brasil, esse recurso ele é muito popular. Entretanto, né, com essa pequena onda de conscientização que nós estamos vivendo agora aqui no país, nós vemos alguns mercados começarem a cobrar pelas temidas sacolinhas plásticas, né?
E aí, na realidade, se nós analisarmos, muitas vezes, nós usamos sacolas plásticas sem que haja uma real necessidade, né? Por exemplo, na compra de um objeto pequeno e leve, né, que cabe no bolso, por que que a gente tem que pedir essa sacola plástica, né? Ou mesmo se tu vai numa padaria comprar pães, tu sai com um saco de papel dentro de uma sacola de plástico. Então, é tanto quanto ridículo, né? O consumo exagerado das sacolas é mais um hábito do que uma real necessidade. E por isso não custa nada todo mundo fazer a sua parte em reduzir o consumo desses bens. É o mesmo raciocínio do canudinho plástico. Mal possui utilização, mas nós usamos mesmo assim. Claro, não estou dizendo para ir ao mercado e não utilizar sacolas. Existem alternativas bem viáveis, como as eco bags, né? Que são sacolas retornáveis que podem ser usadas para compras ou até mesmo para carregar pequenas coisas durante o nosso dia a dia. Elas são reforçadas e espaçosas, né, e por isso comportam uma boa quantidade de itens, além de possuírem uma duração muito superior às sacolinhas plásticas, que geralmente são de uso único, né? Então, essas sacolas, as eco bags, elas geralmente possuem um preço bem acessível, né? Então, sendo assim, elas são uma alternativa ideal para a redução do consumo de sacolas plásticas. Elas também são fáceis de dobrar e cabem em qualquer espaço, que facilita que tu sempre tenha uma ao alcance das mãos. Ou seja, não existem desculpas para não deixar de utilizar as sacolinhas plásticas. Aí eu reforço para vocês, né? Se todos nós adotássemos esse comportamento, as indústrias de sacolinhas plásticas teriam de se adaptar a esse novo perfil consumidor. Ou seja, deixariam de fabricar esse produto. É importante nós compreendermos que a nossa responsabilidade pelo lixo produzido não termina quando ele é jogado no lugar certo. Tudo aquilo que foi descartado por nós continua fazendo parte do nosso planeta Terra e o impacto ambiental gerado pelo mesmo resíduo pode durar anos, décadas ou até mesmo séculos. Então, reduza o consumo de sacolas plásticas e perceba como é absolutamente possível viver sem esse tipo de material. Além disso, né, falando um pouco sobre os impactos das sacolinhas, né, elas também são responsáveis por bloquear bueiros, causando enchentes nas grandes cidades, sufocar animais marinhos, ao serem confundidas, né, com alimentos, poluição visual também, que não é tão importante, e vários outros transtornos ambientais que podem ser causados por essas sacolinhas. E o pior de tudo é que elas são extremamente leves e elas podem se deslocar facilmente com qualquer vento, né? Nós falaremos mais sobre os impactos ambientais disso mais para frente do curso também. Enfim, e além das sacolas, claro, estão problemas ambientais mais complexos, como o consumo excessivo de bens eletrônicos, né? Computadores, celulares, televisores e outros componentes eletrônicos possuem suas composições compostos, né, que quando expostos ao meio ambiente modificam de maneira negativa e severa o ambiente. Então, muitas pessoas compram aparelhos novos ao invés de realizar o conserto, quando esse aparelho antigo quebra algum componente, né? Nós sabemos que as diferenças de valores, às vezes, justificam a compra de um aparelho novo, né, que terá uma vida útil prolongada. Mas, às vezes, checar por opções é uma ação bem prudente, né? Ainda mais se tratando de produtos mais caros e que danificam o meio ambiente quando descartados. Você já parou para pensar para onde vai o teu celular velho ou o seu computador que pifou? Dentro desses sistemas existem componentes altamente tóxicos que, se não forem descartados com cuidado, podem causar sérios danos ambientais. Uma analogia clara disso tudo são as pilhas, né, que também fazem parte dos compostos eletrônicos, né? Boa parte da população hoje sabe, ou pelo menos deveria saber, que as pilhas não podem ser descartadas em lixo comum. E isso se deve aos componentes tóxicos que as pilhas carregam. Computadores, celulares e outros componentes eletrônicos também devem ser descartados de forma correta, em pontos especializados para isso. Mas isso é uma conversa para outra aula, é claro, né?
a mensagem que eu quero passar hoje aqui para vocês é que temos que cada um fazer a sua parte em descartar esses resíduos de maneira correta. Portanto, né, o ambiente sofrerá menos com esses impactos ambientais. Além disso, consumir menos esses recursos, realizando, na realidade, né, mais consertos ao invés de compras, certamente vai contribuir para a preservação ambiental do nosso mundo. E todas essas ações partem sempre do indivíduo, ou seja, a conscientização individual de cada um é essencial. E já que eu comentei brevemente sobre a importância de se descartar corretamente os resíduos eletrônicos, vou destacar também a importância de cada um de nós realizar a segregação, né, a separação correta dos nossos resíduos sólidos domésticos, né? Eu sempre gosto de enfatizar a importância da compostagem na redução de resíduos orgânicos domésticos, né? Inclusive, como eu comentei anteriormente, o Brasil se caracteriza como um país que produz majoritariamente resíduos orgânicos, ao invés dos resíduos ditos secos, como acontece em países industrializados ricos, como, né, Estados Unidos, Canadá e países da Europa. Por um lado, essa situação brasileira facilita o manejo dos resíduos, visto, né, que esses resíduos orgânicos são mais de fácil tratamento. Claro, a compostagem é uma solução descentralizada, ou seja, cada um tem que fazer a sua em casa, né, na sua localidade. E cada um fazendo a sua, nós conseguimos, como sociedade, como um todo, reduzir de maneira significativa os resíduos, visto que esse tipo de resíduo, né, o resíduo orgânico, é o resíduo majoritário aqui no Brasil. Então, esse é mais um exemplo claro de como um esforço individual acarreta na melhora do quadro ambiental da sociedade como um todo. No caso, a sociedade brasileira, né? Nós falamos, né, em aulas futuras, especificamente a respeito da compostagem, mas, por enquanto, né, eu me reservo a comentar somente esses tópicos mais superficiais para vocês. Então, para concluir a aula de hoje, né, é importante nós, como indivíduos, termos a noção de que as nossas ações, seja pegar uma sacola plástica no mercado, né, usar canudos, realizar compostagem ou descartar pilhas corretamente, possuem efeitos que, em sociedade, geram efeitos positivos ou negativos, né, de forma geral. Então, na realidade, boa parte de nossas mudanças ambientais ocorrem por demandas associadas à vontade da sociedade, que claramente depende das ações individuais e do pensamento de cada um cada cidadão pertencente à sociedade, né? Então, portanto, fica o recado, né? Faça a sua parte, né? Nas aulas seguintes eu irei comentar como que você pode ajudar a melhorar a situação ambiental com poucas mudanças no seu dia a dia. E, claro, focando tudo em resíduos sólidos. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Não deixem de conferir as referências da aula de hoje. Há uma reportagem muito legal que eu citei ao longo desse vídeo, do Jornal Universitário da USP. Vale muito a pena verificar. É um texto curtinho, mas que agrega bastante. Se você ainda não realizou a inscrição, não deixe de procurar o link para o formulário do Google de inscrição na descrição dos vídeos desse bloco 1, certo? Lembrando também que no fim de cada bloco existe um questionário com 5 questões. São 3 blocos, então, enfim, serão 3 questionários. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Nos vemos até lá.